Boa noite a todos e a todas, especialmente a professora Márcia e ao Guilherme que me fez esse convite para falar um pouquinho com vocês sobre a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica, ela faz parte da minha profissão há muito tempo. No final da década de 80, eu a conheci por meio do professor João Luiz Gasparim, da UEM de Maringá, o qual foi meu orientador num curso que fiz na cidade de Cornélio Procópio. E desde então, toda essa questão que permeia o ensino por meio da pedagogia histórico-crítica, eu venho estudando, questionando, refletindo e tentando aplicar na prática. O professor João Luiz Gasparim, ele escreveu em sua tese de doutorado sobre uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Seu orientador foi Demerval Saviani, que é o criador da pedagogia histórico-crítica. Nesse tempo todo, desde os anos 80, muita coisa aconteceu na educação brasileira, mas eu nunca deixei de trabalhar as questões, a metodologia e mesmo a avaliação dentro da pedagogia histórico-crítica. Quando o professor João Gasparim ele escreve uma didática para a pedagogia histórico-crítica, ele torna mais fácil a união dessa teoria com a nossa prática. E a gente consegue colocar realmente em prática os ensinamentos de Demerval Saviani. Saviani, ele é crítico e ele pensa e consegue passar para nós a importância do conteúdo científico. Não que ele seja tradicional de maneira alguma, até ele não gosta que o chamem de tradicional, mas não é que ele seja tradicional, é que ele evidencia, ele dá a importância devida aos conteúdos científicos. E eu acredito nessa mensagem que ele passa, nessa voz da educação que se chama pedagogia histórico-crítica. Quando o professor João Luiz escreve essa didática, então ele coloca para nós os 5 passos da metodologia histórico-crítica para se montar um planejamento, para se montar um plano de aula, fazer toda a questão avaliativa. Então ele começa sempre dizendo, né, e respeitando todos os passos de Saviani. Primeiro passo ele coloca como prática social. O que seria essa prática social, né? Então é o respeito que nós devemos ter com aquilo que o aluno traz de casa. Qual é a sua realidade? Isso, porém, não quer dizer, como muitos entenderam, que é deixar o aluno fazer o que ele quer. Não, não é por aí, né? A prática social do aluno é evidenciar, é respeitar o que o aluno traz de casa, a sua cultura, o seu modo de pensar, apresentar o conteúdo de uma forma que ele possa utilizar na sua vida cotidiana. Então, a prática social do aluno é a sua vida, a sua cultura, como que ele vai usar esse conhecimento que vai se tornar científico, que na realidade ele pode até ter em nível de senso comum, mas com o trabalho da escola ele vai fazer com que esse senso comum venha a ser um conhecimento científico. O segundo passo da metodologia ou da didática, né, da pedagogia histórico-crítica é a problematização. Então, a problematização é onde nós vamos descobrir
pode ser até por meio de perguntas, de diálogo, de conversas, o que o meu aluno conhece na sua prática social do assunto em que eu pretendo trabalhar. É como se eu estivesse checando, né, para ter um feedback desse aluno, que ele conhece sobre o conteúdo que eu planejei e que eu tenho que trabalhar com ele. O terceiro passo é a instrumentalização, que é o conteúdo científico propriamente dito, né? É o conteúdo que eu tenho que passar, que está no meu planejamento e que eu tenho que passar para o meu aluno para ele construir conhecimento. Ou seja, o conteúdo X é preciso que o meu aluno aprenda. A instrumentalização, a passagem do conteúdo científico para o aluno. A quarta etapa, né? O quarto passo é a catarse, que vem de uma palavrinha grega que quer dizer liberdade. Então, ou seja, o momento em que eu vou descobrir, por meio de atividades, de exercícios, de diálogo, de texto, N atividades que eu posso realizar, o que o meu aluno construiu de conhecimento científico sob a instrumentalização que eu passei. E a volta à prática social, que é o quinto e último passo, é como esse aluno vai poder usar na sua vida, no seu cotidiano, na sua prática social, o conteúdo que ele acabou de construir agora, não mais em nível de senso comum, mas em nível científico. Esses passos levam o professor a ter toda uma interação dialógica com o aluno. E isso facilita a questão da afetividade, a questão de colocar limites e a questão de vencer os conteúdos científicos na determinada série em que a gente está trabalhando. Há muito tempo eu trabalho essa pedagogia e posso dizer para vocês, com base na minha experiência, que ela é válida, que ela dá certo, e principalmente na época que nós estamos vivendo, onde infelizmente o neoliberalismo está tomando conta novamente do nosso país e nós sabemos que a educação, com esse tipo de pensamento neoliberal, ela simplesmente destroça as camadas mais populares. Nós sabemos e entendemos, então é preciso que urgentemente a gente trabalhe toda a questão do senso crítico nos nossos alunos, e a pedagogia histórico-crítica ela fornece meios para que a gente faça isso, para que a gente torne os nossos alunos críticos e pensantes, saibam resolver problemas. E outra mensagem que eu queria deixar para vocês é sempre aquilo que Antônio Gramsci escreve, né? Tem que correr na nossa veia, no nosso sangue, a paixão de educar. Nesse momento que o Brasil está numa fase tão caótica e triste, que a gente consiga ainda, como educadores, acreditar na educação e ter fé que ela frutifique. Saviani, em um dos seus livros, Do Senso Comum à Consciência Filosófica, explicita para nós que fé é a solução para os nossos problemas. Então, queridos e queridas, que tenhamos essa fé que Saviani explicita em seu livro. Boa noite. Obrigada pelo convite, Guilherme.
Espero ter contribuído na sua formação e na formação de todos e todas. E muito obrigado também, professora Márcia, por me proporcionar estar aí com vocês na UEMP mais uma vez.